Bom, então iniciando o interrogatório do senhor Henrique Mota de Vasconcelos, que atua em causa própria por ser advogado e por ter assim optado. Ele está sendo acusado de, no dia 6 de maio de 2013, na 42ª Delegacia Policial, no Recreio dos Bandeirantes, de ter dado causa à instauração de inquérito policial em face de Letícia Vasconcelos Mendes, sua irmã, imputando-lhe o crime de estelionato praticado contra Hélio Araújo Vasconcelos, que seria seu pai, que é seu pai, né? Embora soubesse da inocência da irmã. Restou apurado que o denunciado, motivado por interesses financeiros, levou ao conhecimento da autoridade policial atuante junto a 42 DP, Delegacia Policial, né, a notícia de que sua irmã Letícia teria obtido, mediante manipulação, vantagem ilícita em prejuízo de seu genitor Hélio, então com 79 anos de idade à época, o qual, segundo o denunciado, sofria de incapacidade patológica, entre aspas. Durante as investigações, restou comprovada a capacidade do Sr. Hélio de expressar sua vontade e reger seus bens, não estando acometido por qualquer doença mental ou transtorno dessa espécie, na data de 9 de outubro de 2013. Portanto, após as transferências bancárias realizadas para a conta bancária de sua filha Letícia em 9 de abril de 2013. Neste contexto, a ação de interdição movida pelo denunciado em face do genitor Hélio foi julgada improcedente na 7ª Vara de Órfãos, consoante cópia da sentença em anexo. Considerando ainda o depoimento de Letícia, as folhas aqui da investigação, corroborado pelo seu genitor Hélio, é possível observar a intenção do denunciado de prejudicar a irmã Letícia em relação à notícia de apropriação indébita apresentada em sede policial em face de sua pessoa. Saliente-se o sobrestamento do julgamento e a convolução do julgamento pelo juízo da 34ª Vara Criminal em diligência para oportunizar ao denunciado a proposta de suspensão condicional do processo a que responde pelo referido crime de apropriação indébita, conforme a informação trazida. Então, nesses termos, eu reli a denúncia, né? E pergunto para o senhor, é verdade isso? O senhor acusou a sua irmã Letícia sabendo que ela era inocente? Não. E qual é a sua justificativa para o senhor ter acusado ela disso? Porque nós vimos aqui que seu pai, ele, aparentemente, goza de sanidade mental. Ele se expressou muito bem aqui, né? Então, qual é a sua justificativa para o senhor ter acusado ela disso? Antes de procurar a justiça, eu estudo psiquiatria por problemas da minha família há 20 anos. Os devaneios mentais que eu vejo no meu pai, eles oscilam. Como, por exemplo, fatos notórios aí de pessoas públicas em todas as esferas. Mas, senhor, me desculpa, mas isso já foi objeto de julgamento judicial e isso foi considerado improcedente. Ele foi considerado apto. A segunda ação de interdição é única e exclusivamente sobre prodigalidade. A primeira de cognição, a juíza proferiu a sentença sem audiência de pressão pessoal. Não interessa, foi reconhecido judicialmente e isso é um fato. Sim. Que a justiça decidiu, está decidido. Em 2007, eu descobri que o dinheiro que o meu tio recebia, porque eu peguei o imposto de renda para fazer, que eu trabalho para minha família desde os 10 anos de idade, minha mãe foi aposentada por cegueira, minha mãe quis separar... Não, olha só, não fuja do tema. O tema é o seguinte, não fuja, o que eu quero dizer não se distancie do tema. O tema é que o senhor acusou a senhora Letícia de ter praticado crime de estelionato contra o senhor Hélio. Com base em que o senhor acusou ela disso? Ela se aproveitou da fragilidade cognitiva dele e pegou esse dinheiro. E ela já fazia isso sempre. Tem provas de outros desvios de dinheiro. Ok. Então tá certo. É isso que o senhor tem que afirmar. Então, para concluir. Inclusive, o meu pai, que eu não acho que ele seja um criminoso, o juiz proferiu uma remoção de curatela no dia 1º de junho de 2012, Rafael Estrela. Eu fui nomeado curador por maus tratos, abandono, depois de Tá, doutor, isso tudo é prova documental. Sim, só pode juntar aí como documento. Meu pai, orientado por alguém, tirou 50 mil reais da conta do meu tio. E ainda continuou sacando o dinheiro do INSS que eu descobri. O segundo golpe do sequestro, a compra do carro que eu falei,
Em 94 ele faliu a família com uma parceria da filha que ela... Ok, mas o senhor moveu ações judiciais para isso? As ações judiciais foram julgadas. Né? Uma remoção de curatela que foi julgada procedente em primeira e segunda instância. A ação de apropriação indébita, que eu provo documentalmente que eu tenho um saldo credor, que eu investi nos imóveis, foi uma retaliação pela remoção de curatela do meu tio. E antes do meu tio, minha avó sofreu abandono, minha mãe tirou meio metro de intestino necrosado. São sinais fortes que os psiquiatras apontam ele como um defeito esquizofrênico, que não é fácil de ser diagnosticado. Mas a justiça examinou e julgou e declarou que não. A fase cognitiva. A segunda, que eu ajuizei agora, no ano passado, foi sobre a prodigalidade. Porque uma coisa é a incapacidade cognitiva. A senhora não pode interferir, tá? Se a senhora interferir mais uma vez, eu vou tomar minhas providências, certo? Então não interfira mais não, tá? Certo. Ela está em andamento. Então, mas veja bem, isso são provas documentais. O senhor não precisa ficar discorrendo a respeito das ações judiciais, o senhor junta a cópia no processo e pronto. A meu entender, o senhor já explicou por que o senhor acusou a sua irmã, isso já está explicado. Quero saber se o senhor tem mais alguma coisa a dizer a respeito da acusação de estelionato que o senhor fez em face dela. Posso esclarecer? Pode, sem fugir do tema. Eu mandei uma carta para a senhora Letícia pedindo esclarecimentos sobre essa transferência do dinheiro que foi feita no dia após a decretação da curatela provisória. Minha mãe está interditada por uma ação movida por mim para protegê-la e não foram apresentadas as prestações de conta, nem do meu tio, onde houve o desvio de grande monta de dinheiro, sempre com a senhora Letícia. Existe um procedimento criminal instaurado pelo Procurador-Geral de Justiça sobre esses fatos lamentáveis que eu vivo na minha família. Eu fui condenado no juizado por litigância de má-fé contra um campo de futebol do Chico Buarque, depois de 30 anos de pedidos. A turma recursal acabou de reformar essa decisão porque eu não inventei nada, eu não sou criminoso. A responsabilidade civil que eu fui forçado a ajuizar, foram mais de 40 processos que eu patrocinei desde meu estágio, e eu nunca recebi nenhum centavo. Todo o dinheiro que o meu pai me repassava era investido nos imóveis. O senhor está se distanciando completamente do tema. Eu tenho certeza. Então, eu vou pedir que ou o senhor volta agora ao tema objeto da ação, ou vou encerrar o interrogatório. Você vai botar o registro de ocorrência que eu fiz de estelionato contra minha irmã. Isso. O que me motivou foi o meu pai, 8 dias antes, tinha caído pela segunda vez no golpe do sequestro. Ele ficou sequestrado, não sei se é roubo qualificado ou sequestro, porque ele recebeu o telefonema, tenho toda a lista aqui, 4h40 da manhã, deu o endereço da casa dele, a filha dele mora a 1 quilômetro, ele tinha sogra, marido, um monte de gente para ligar, ele não ligou, ele foi pego 9 horas da manhã na casa dele, ficou até 10 da noite, foi largado no Galeão. Ele sacou 45 mil reais nesse dia, eu não sei como é que o banco permitiu isso, inclusive até os advogados poderiam ter acionado o banco por causa desse fato. Eu fiz o registro de ocorrência, não houve uma investigação, meu pai também não fez, e em 2007 ele também caiu num golpe. E eu liguei na hora, eu falei, pai, não acredita nisso. E são dezenas de fatos. Então, com base nesses fatos, o senhor acusou a sua irmã de estelionato? Sim, porque em 2007, quando eu levantei o imposto de renda, eu vi que o dinheiro do meu tio, que tem a ver com a história, estava sumindo. E recentemente o meu pai disse que gastou 400 mil reais em advogados, e ele não tinha esse dinheiro. Tá certo. Ministério Público, alguma pergunta? Assistente de acusação, tem alguma pergunta? Não, excelência, eu estou querendo só... Acho que não, acho que já explicou bem, né, Oso? Eu gostaria só que o acusado dissesse se ele tem conhecimento qual foi o resultado dessa segunda interdição que já foi julgada. Se a juíza já deu uma decisão sobrestando o feito, se ele tem conhecimento. O senhor tem conhecimento do resultado? Não, é objetiva. Sim, tem conhecimento. Qual é o resultado? Está em andamento. Eu trouxe fatos novos, inclusive com trânsito. Tá certo, até porque isso é prova documental, você vai ter oportunidade de juntar. Mais alguma? Não esclarecer, não. Certo, então tá. Então eu vou dar por encerrado o interrogatório, tá?
Ok? Posso falar só mais uma Pode. coisa? Contanto que seja relativa à acusação de denunciação caluniosa. Porque aqui não é juízo orfanológico, nem de família. A minha luta iniciou em 2010. Foi uma ação que eu movi. Todo o meu dinheiro acabou. Eu patrocinei, não foram 20 ações, eu ajuizei um pouco mais de meia dúzia. E as outras foram a que vieram sobre mim. Eu estou tentando salvar a vida da minha mãe, que é o objeto principal da minha vida. Em segundo lugar, eu tenho interesse no patrimônio que eu construí desde os 10 anos de idade, que foi herança do meu avô materno, que morreu assassinado no hospital que o meu pai trabalhava. É só isso. Ok, com isso está encerrado o interrogatório.